Olá, vamos dar início a mais uma aula de exercício. Vamos falar novamente sobre resistores. E para isso já vamos direto para o exercício. Exercício questão 116 do ano de 2020. Um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua, que opera em tensão fixa de 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohm para construir um divisor de tensão. Obtém-se esse divisor associando os resistores como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E, dependendo da tensão especificada. Então repare a figura. Eu tenho uma fonte CC, ou seja, de corrente contínua, de 12 volts. E eu tenho 4 resistores ligados em série. E eu tenho 5 terminais, A, B, C, D e E. Eu posso ligar o aparelho conectando nesses pontos. Quando você vai ligar um aparelho na tomada, no mínimo ele tem que ter 2 pinos, certo? Porque ele vai em 2 regiões distintas para criar uma diferença de potencial. Continuando o exercício. Ele tem um equipamento que opera em 9 volts, com uma resistência interna de 10 kΩ. Entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente e qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecida? Repare que a gente tem 2 perguntas para ser respondidas. Para fazer esse equipamento funcionar, eu tenho que ligar em quais pontos? Entre A e C, B e E, A e D, B e E ou A e E. Eu tenho essas alternativas. E repare que eu também tenho alternativas para a corrente. E a resposta da corrente está em miliampere. O que vai ser miliampere? Mili é 10 elevado a menos 3. Então, primeiramente, eu vou começar a responder a questão tentando achar qual a corrente interna que vai passar nesse equipamento. Para o equipamento, ele me afirmou que a tensão que ele vai funcionar é de 9 volts e que a resistência interna dele é de 10 kΩ. Com base nisso, eu já vou responder direto a corrente. Vou achar a corrente. Por qual equação? Utilizando aquela equação que U é igual a resistência vezes a corrente. U, que a tensão eu tenho, é 9. A resistência eu tenho que é 10 kΩ. A unidade de resistência é o ohm. Então esse quilo é uma potência de 10. Lembrando, quais são as potências de 10 que mais aparecem? É quilo, mega, giga e tera. Ok? Quilo, nesse caso, é 10 elevado a 3. Então no lugar da resistência, eu vou colocar 10, porque é 10 kΩ. Então 10 vezes 10 elevado à terceira. Ok? Colocando isso na equação e resolvendo. Eu vou pegar esse 10 vezes 10 elevado à terceira, passar dividindo. Então vai ficar que 9 dividido por 10 vezes 10 elevado à terceira é igual a I. Repare agora o que eu vou fazer. Nessa conta, eu quero achar uma resposta que seja em miliampere. Então tem que aparecer o mili é 10 elevado a menos 3. Então vou resolver essa conta a tal ponto que esse 10 elevado a menos 3 apareça. Então o que eu vou fazer aqui? Nesse caso, eu vou apenas dividir o 9 por 10. 9 dividido por 10, 0,9. Então vai ficar 0,9 dividido por 10 elevado à terceira. Agora, você tem que ter uma certa familiaridade com potência de 10. Quando eu tenho uma potência de 10 dividindo e eu quero passar ela numa fração para o lado de cima, é só eu inverter o sinal do expoente. Ou seja, aqui vai ficar que a corrente é igual a 0,9 vezes 10 elevado a menos 3. Certinho? E daí? Então eu achei que a minha corrente, no lugar desse 10 a menos 3, eu coloco mili. Então a minha corrente é 0,9 miliampere. Beleza. Então, de acordo com isso, achei a corrente. Eu tenho 2 possibilidades de resposta. Ou é a letra D, ou é a letra E. Para conseguir achar a resposta correta, eu tenho que saber onde que eu vou ligar o aparelho. Se é entre B e E ou se é entre A e E. Como é que eu faço isso? Agora,
Para conseguir responder, eu vou só olhar o circuito que foi dado. Que eu tenho uma corrente contínua gerada por um gerador de 12 volts. Eu tenho os 4 resistores ligados. Primeira coisa que eu vou fazer é calcular a resistência equivalente. Se eu tenho 4 resistores em série, para calcular a resistência equivalente é só somar os 4 resistores. Logo, 100 mais 100 mais 100 mais 100, 400. Eu tenho então que esses 4 resistores equivale a um único resistor de 400 ohm. De base nisso, eu consigo achar qual a corrente que vai passar nesse circuito. Como é que eu acho isso? Usando novamente que a tensão U é igual a resistência vezes a corrente. Eu tenho que a tensão que vai ser fornecida é de 12 volts. Eu tenho que a resistência equivalente é de 400 vezes I. Eu quero saber qual que é a corrente que passa nesse circuito. Então o 400 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então a corrente vai ser 12 dividido por 400. Isso aqui eu não vou resolver. Por que que eu não vou resolver? Porque eu quero tentar achar qual a tensão em cada resistor. Porque ele me afirmou que esse circuito ele é um divisor de tensão. Então cada resistor vai ter uma tensão diferente. Então eu vou utilizar essa corrente para achar qual a tensão no resistor. Porque repare, agora eu calculei que a corrente que vai passar no circuito é 12 dividido por 400 ampere. E como o circuito está em série, essa corrente vai passar em cada resistor. Então, para saber qual a tensão que cada resistor está ligado, é só usar o URI novamente, que tensão é igual a resistência vezes a corrente. Mas agora, a minha resistência, eu vou olhar apenas um único resistor. Então vamos lá, olhando apenas um único resistor. Eu quero achar a tensão, que eu não sei, em cada resistor, vezes a resistência, que é 100, vezes a corrente, que é 12 dividido por 400. Nesse processo, eu posso simplificar os dois zeros do 100 com os dois zeros de 400, ficando apenas 12 dividido por 4. 12 dividido por 4, 3 volts. Então, esse circuito ele vai funcionar com cada resistor tendo neles uma diferença de potencial de 3 volts. O que isso quer dizer? Quer dizer, se eu ligar no ponto entre A e B, onde vai ter apenas um único resistor, a diferença de potencial entre eles, entre A e B, é 3. Se eu ligar entre B e C, que tem apenas um único resistor entre esses dois pontos, também a diferença de potencial é de 3 volts. Então, se eu pegar apenas um único resistor, entre eles, entre os terminais desse resistor, a diferença de potencial é 3 volts. E se eu pegar o ponto A e C, entre A e C eu tenho 2 resistores. Então a diferença de potencial entre eles vai ser 6 volts. Se eu pegar entre A e D, entre A e D eu tenho 3 resistores. Então a diferença entre eles é de 9 volts. E se eu pegar entre A e E, entre A e E eu tenho 4 resistores. Então a diferença de potencial entre eles é de 12 volts. Então repare, o que o exercício está querendo? Ele quer que eu ligue um equipamento que vai operar numa tensão de 9 volts. Então isso só é possível se eu ligar entre B e E. Porque entre B e E eu tenho 3 resistores. Se eu tenho 3 resistores, a diferença de potencial é 9 volts. Por isso que não pode ser a letra E. Porque se eu ligar entre A e E, eu vou ter 4 resistores. E a diferença de potencial com esses 4 resistores é de 12 volts. Certo? Então a resposta correta, letra D. Ok? A corrente que vai passar no equipamento é de 0,9 mA. E eu tenho que ligar entre B e E. Então o que tem que ficar claro desse exercício? Então você tem que interiorizar isso. Que quando eu tenho resistores ligados em série, esses resistores funcionam como um divisor de tensão. Entre cada resistor eu tenho uma tensão diferente. E nesse exercício particular, como os 4 resistores são idênticos,
Entre cada resistor eu tenho diferenças de potenciais idênticas, ok? Nesse exercício particular, em cada resistor eu tenho 3 volts, certo? Então, esse exercício é um pouco mais complicado, mas não se desespere. Veja a aula de novo e refaça quantas vezes for necessário para que ele fique totalmente claro na sua cabeça. Tudo bem? Até mais, te vejo na próxima aula. Tchau!